Agora nós vamos ouvir a palavra de Deus com o mesmo carinho, com a mesma atenção. Ok. Tito, capítulo 2. Vamos ser breve. Esse é um texto muito rico, mas precisamos andar um pouquinho aqui por causa do horário. Porém, meus irmãos, apesar das apresentações, não houve prejuízo, porque todas as apresentações foram de suma importância, graças a Deus. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tu, porém. Tu, porém, aparece nos textos paulinos, principalmente para Tito e Timóteo. Nesse contexto aqui, neste capítulo, tem a ver o contraste com os falsos profetas denunciados no capítulo 1, que diz que eles se ocupavam com fábulas e mandamentos de homens, e como disse alguém a respeito dos cretenses, que eram mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, e andavam pervertendo casas inteiras, insubordinados, oradores frívolos e enganadores, especialmente o da circuncisão. Havia os falsos mestres. Tu, porém, não importa se alguém está fazendo errado, tu, porém, faça certo. Mas está todo mundo fazendo assim, mas eu não sou do mundo. Então pronto. Não tem o que fazer porque todo mundo está fazendo. É um chamado a fazer diferença em um mundo de iguais. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Doutrina é o ensino de Deus. Sã, aqui no original, é saudável. Uma doutrina saudável. Se tem uma doutrina saudável, é porque também identifica-se no negativo que havia uma doutrina doentia, da qual se buscava o interesse dos homens, conforme está no capítulo 1, versículo 14, mandamentos de homens desviados da verdade. Havia ensinos humanos pervertendo, desumanizando, e esse era um perigo. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, o que é saudável. A palavra de Deus traz saúde. O salmista Davi disse: quando eu calei, escondi os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Viver a palavra de Deus é saudável, porque não importa as circunstâncias do que se está acontecendo do outro lado, mas na intimidade com Deus, em humildade, você vive bem com o Senhor, independentemente do que está acontecendo à sua volta. Nós podemos sim sermos influenciados pela circunstância, mas o tu, porém, é um chamado para influenciar independentemente da circunstância. E uma igreja que se apega à doutrina, e doutrina não de homens, mas doutrina segundo a palavra de Deus, ela tem que levar à prática uma teologia saudável, uma doutrina saudável, deve levar a uma prática saudável. Uma igreja baseada nas Escrituras é uma igreja missionária. Não tem como não ser. É uma igreja de compaixão, de testemunho, de vida, de um estilo de vida. Veja bem, versículo 2: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Uma igreja que se apega à palavra, os homens, e nós temos falado esses dias de homens segundo a palavra de Deus, homens cristãos. Daqui um dia nós vamos eleger presbíteros e pastores. Atente a isto: o homem não pode ser um menino. Quanto aos homens, que eles sejam controlados, temperantes, tenha controle de si, deve ser sadio, maduro na fé, confiante em Deus e pronto a servir o outro em amor, na perseverança segundo a palavra. A palavra de Deus
ela molda um homem cristão, segundo o que aqui está escrito, temperante, respeitável, sensato, sadios na fé, no amor e na constância. Alguém que vive o Evangelho. E parece que o padrão é muito elevado se nós fôssemos ficar neste versículo e olhássemos cada palavra desta, iríamos dizer, mas como que alguém pode alcançar este nível de maturidade, esse caráter cristão que se exige para um homem experiente, vivido? E as mulheres, versículo 3. Quanto às mulheres idosas, as mulheres mais vividas, as mulheres mais experientes, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. As mulheres sejam mestras do bem. Os homens respeitáveis, admirados, homens de respeito, porque respeito não se impõe, respeito se conquista. E as mulheres, mulheres de bem, do bem. Qual é a ideia no original? É esta mulher que ensina o bem. É a mulher que é modelo do bem. É a mulher que é exemplo do bem. E não caluniadoras. Essa questão da calúnia é algo que sempre precisamos lembrar. A calúnia existe. E é do diabo. Porque a mentira é de Satanás. E o anjo da mentira age por todos os lados. Mas aí eu ouvi uma calúnia, eu não tinha certeza, eu falei, tornei caluniador. Ou seja, é uma doutrina da crença dos demônios. Quem gosta de mentir e afetar ou destruir a reputação do outro é Satanás. Então não serve só para as irmãs, serve para os jovens. Serve para mim, serve para nós. Não importa o que as pessoas digam de você, cada um vai dar conta diante de Deus do que diz. Então não diga nada. Deixe que o outro acerte conta com Deus. Você não precisa revidar. Que as mulheres sejam mestras do bem, no sentido com as mulheres mais novas, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o seu marido e a seus filhos. Versículo 4. As mulheres experientes ensinam as jovens. A quê? A amar. Ora, veja bem, é tão natural que a mulher ame por causa do seu instinto materno. A mulher é fiel, o homem é leal. Mas a mulher tem esse instinto de fidelidade. E ela está muito voltada ao amor, à paixão, ao romantismo, mas o amor aqui é o amor incondicional ao marido e aos filhos. O que significa? Veja bem, se esta mulher deve dedicar, deve agir, que elas amem o seu marido, é que elas têm controle no amor em casa. É aquela frase conhecida, foi feito com amor, por isso que ficou gostoso. A mulher sábia edifica a sua casa. É sábia, como diz o apóstolo Pedro, porque se cala. E aí alguém pode dizer, mas aí é um desrespeito com as mulheres. Quando é que a mulher se cala? Quando o negócio é muito sério. Porque normalmente a mulher fala. Mas se a mulher se cala e o marido diz o que foi? O que aconteceu? E ela responde, nada. Aí piora. É quando a mulher se cala e entrega a Deus. Não precisa fazer barraco. Uma princesa calada fala mais alto do que um grito de piriguete. Porque confia no Senhor. Esta mulher é sábia. Confia em Deus. É mestra do bem. Ama o marido e ama os filhos, porque uma família sem amor é uma família destruída. Muito bem. E estas mulheres devem ainda serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. O que está ensinando aqui?
É que não é o que você fala para sua vizinha, para sua amiga, não é o que você conta para a manicure, não é o que você fala quando está na cabeleireira, é o que você vive em casa que muda e faz com que a sua família seja estruturada como em um torno. Cuidar bem da casa é porque a casa é edificada pela mulher. Ou seja, o testemunho da sua família fala mais alto do que o que você pode falar das pessoas que você conhece em uma terapia para uma pessoa que você não conhece. É como você vive. É o respeito gerado na palavra de Deus, na doutrina, para que a palavra de Deus não seja difamada. Percebe que é a palavra? É viver a palavra. Não é viver o sentimento, o ressentimento, a mágoa, o trauma, a dor, a raiva, a vingança. É viver a palavra. Se o cristão não vive a palavra, pode fazer qualquer show, pode fazer qualquer apresentação, pode gostar de qualquer música, pode cantar qualquer coisa, mas se não viver a palavra, é hipocrisia. E se tem um pecado que às vezes nós não abordamos com seriedade, é o pecado da hipocrisia, e muito comum no meio evangélico, de ter a aparência de cristão, mas viver como ímpio, quase uma esquizofrenia, ou uma duplicidade. Então as mulheres jovens precisam ser acompanhadas pelas mulheres jamais experientes. E os jovens? Versículo 6, quanto aos moços, de igual modo, exorto-os para que, em todas as coisas, sejam criteriosos. O que é ser criterioso? O que é um jovem criterioso? Se as mulheres devem ser prudentes e puras e bondosas, e dentro da sua família viver profundamente, os jovens são incentivados a desenvolver uma só qualidade. Qual é aquela qualidade? Criteriosos. E o que é criteriosos? Criteriosos aqui é aquele que coloca limite. É a coisa mais difícil para o jovem, é saber o limite. Muitos jovens dizem assim, eu sei até onde eu vou, sabe nada. Não sabe. Muitos jovens acham que tem domínio das coisas. Não tem. Desculpe, não tem. Não é por ser jovem, é porque ninguém tem. Então nós precisamos colocar limites. Isso sim, isso não. Isso até aqui, isso aqui não mais. Isso aqui é prioridade da minha vida. Porque senão a gente troca as prioridades por causa das emoções. E aqui poderíamos colocar essa questão de criteriosos quanto à vida sexual. E estaríamos corretos. Também quanto ao trabalho, a educação, o relacionamento, a família, o serviço, o trabalho. O que ele está dizendo é que é possível ao jovem ter controle. Mas como que um jovem pode ter controle? Segundo a palavra de Deus. Porque se ele esquecer a palavra, não terá controle. E quando o jovem não tem controle, ele se perde, porque ele fica perdido dentro de um vazio, mesmo cheio de gente. Mesmo vendo que os outros estão perdidos, ele se sente perdido, mas não pode contar para ninguém, e muitos jovens voltam para o seu quarto, chorar sozinho e pedir a Deus graça e misericórdia, e alguns tentam o suicídio. O que ele está alertando ao jovem é, tu, porém, coloca limite. Não deixa ser levado por qualquer um. Não vá na conversa dos outros. Seja você. Não queira impressionar ninguém. Não importa o que as pessoas vão pensar de você, é o que você pensa da palavra de Deus. Ah, mas todo mundo... não tenho nada a ver com isso. Mas a moçada faz assim. Mas eu sou de Deus. Jovem, seja modelo, porque o que falta é padrão. E nós não temos medo de dizer isto. Precisamos ser padrão segundo a palavra de Deus. Porque os jovens são capazes
Versículo 7, jovem, torna-te pessoalmente padrão das boas obras, no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma a dizer a vosso respeito. Bem, esse padrão de vida que mostra integridade serve para todos. É um padrão de uma linguagem sadia, de uma vida íntegra, de uma vida ilibada, que se apega ao ensino, com reverência à palavra de Deus, em palavras agradáveis, para que o adversário seja envergonhado. Você tem 3 inimigos: o diabo, o mundo e a carne. Você não peca por causa do diabo, você peca porque você é pecador mesmo e gosta de pecar. O mundo oferece o pecado e o diabo só assopra a brasa que já está no seu coração, só incentiva, vai, você se arrebenta. Então é preciso ter um padrão, um limite de dizer aqui sim e aqui não. Versículo 9, quanto aos servos, aos empregados, que sejam em tudo obedientes aos seus senhores, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Percebe de novo que é a palavra? Se você não se apegar à palavra, se você não ler a palavra, se você não orar a palavra, se você não busca a palavra, você não tem direção de Deus. Fica perdido. Então, desde o senhor idoso, o presbítero, o pastor, o homem, a mulher, o jovem, a família, o empregado, todos devem ter o padrão da doutrina. Por quê? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, por causa da graça, a graça de Deus. Algumas pessoas acham que a graça de Deus é que me dá liberdade para fazer qualquer coisa, porque pela graça sois salvo, então agora salvo, posso fazer qualquer graça. Isso chama desgraça. Porque na verdade a graça nos chama a um padrão diferente, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. É viver conhecendo a palavra, mas com piedade. É teologia e piedade. É ensino e piedade. Piedade é uma vida religiosa diferente, em amor e reverência ao Senhor Deus. Concluindo brevemente ainda esses 3 versículos, mais rápido que eu estou podendo, é o seguinte: aguardando a bendita esperança. A palavra aqui, ela vem de revelação e na manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A paráusia, a vinda de Jesus, guardando a manifestação gloriosa do grande Deus e Salvador Jesus. Jesus já veio uma vez, e nós estamos guardando a bendita esperança, e Jesus voltará outra vez, o qual a si mesmo se deu por nós a primeira vez. Versículo 14, de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Nós somos o povo de Deus, nós somos o povo da aliança, nós somos as testemunhas do Senhor, porque Ele veio, morreu e ressuscitou. Meus irmãos, Ele vai voltar mais uma vez, diferente. Então por que eu tenho que viver uma vida santa? Por causa da graça. Qual graça? A graça das vindas, ou a vinda da graça. Qual é a vinda da graça? A graça se manifesta porque Jesus veio, mas a graça nos aponta que Ele vai voltar. Então nós vivemos neste período da graça, da primeira vinda à segunda vinda. Então nós vivemos como Ele ensinou. Você quer saber como um cristão deve viver? Olhe para Jesus como Ele viveu. Você quer saber como um cristão deve reagir? Olhe para Jesus como Ele reagiu. Você quer aprender a viver um estilo de vida verdadeiro como cristão? Olhe as Escrituras. Se você não estuda, não vai saber.
Aprofunde. Mas por que eu tenho que viver como Jesus? Porque Ele vai voltar. Você não está aqui perdido, abandonado. A nossa vida passa rápido. O nosso corpo envelhece. Nós estamos preparando para encontrar com o Senhor Jesus, porque esta vida é passageira. Ninguém vive 2 séculos. No máximo 1. E a maioria de nós não chegaremos a 1 século, mas tem uma eternidade para viver. Então nós devemos viver bem aqui, porque temos muito mais para viver lá. E Jesus vai voltar. Então não se preocupe com as coisas que estão te assustando aqui. O Jesus que veio voltará como juiz. E assim mesmo se deu por nós de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu. Você é de Deus. Se você não tem certeza, peça perdão, entregue a sua vida a Jesus. Seja de Deus para as boas obras em Deus. Então, o que nós devemos fazer, irmãos? Versículo 15. Dize estas coisas, exorta, repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Pregue, conte, evangelize, fale de Deus, exorta quem está errado, ajuda, repreende com toda a autoridade. E ninguém te despreze. Qual era o perigo do Tito estar lá na ilha de Creta? Alguém podia dizer que aquele menino era ridículo. Podia desprezá-lo. Mas Paulo diz que ninguém te despreze. Qual é a ideia? A autoridade aqui, diferente de exousia, é a autoridade do que você recebeu e do que você é. Por exemplo, uma mulher não precisa vir aqui na frente e dizer eu sou mulher. Ela é. Porque ela recebeu. E ela tem a dignidade de ser. E o que você é? Um cristão. Nada mais, nada menos. Então você não pode fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Porque tudo que você faz é para a glória de Deus. É por isso que o homem cristão deve ser sensato. A mulher cristã, sábia. As jovens devem amar. Os moços, os jovens, precisam colocar limites. Porque Jesus veio e vai voltar. E cada um exerça a autoridade. Você tem autoridade. Eu não estou falando só autoridade espiritual para expulsar demônio, porque essa autoridade é do Senhor Jesus e não precisa ter medo. Mas é não deixar-se levar pelas circunstâncias e pelas influências que estão ao seu lado, porque tem alguém tentando fazer sua cabeça. E não falo aqui só de redes sociais, mas aquela voz do mal que diz, vá, faz, acaba com isto. Se você não tem Jesus, entrega a sua vida a Ele, corra aos pés dEle. Se você tem a Jesus, então que ninguém despreze você. Ou seja, como que Paulo termina esse capítulo? Ele está dizendo a Tito, está dizendo aos velhos, está dizendo aos jovens, está dizendo à senhora, está dizendo às jovens casadas: coragem, coragem, faça diferente. Tu, porém, faça diferente. Graças ao Senhor. Que seja uma semana abençoada para você e sua família. Na certeza que o Senhor estará à nossa frente e a mão dele estendida para trazer saúde, bênção ao seu povo e à sua palavra. E que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a igreja de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Dê um abraço no seu irmão e uma semana abençoada para todos.